Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao Android Code, eu sou o Rogério e hoje a gente vai falar especificamente sobre como você vai começar a fazer dinheiro com o seu aplicativo, tá? Uma das maneiras é com o AdMob, você mostrar anúncios dentro do seu aplicativo. Eu vou passar aqui para você tudo o que você precisa fazer para criar anúncios no seu aplicativo, tá? E vou mostrar para você como essa maneira também pode ser feita com o Firebase, tá? A gente vai fazer primeiro sem o Firebase, tá ok? Você não é obrigado a ter o Firebase para poder colocar anúncios no seu aplicativo. Depois eu vou mostrar para você como é que você faz para transportar isso para dentro do teu Firebase, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é login na sua conta do AdMob, se você já tem. Se você ainda não tem, você clica aqui em Sign Up ou assinar, né? E cria a sua conta do AdMob. Para você criar a conta do AdMob, você tem que ter um login Google, tá? Válido. Você vai, durante o processo, ele vai pedir para você criar um AdWords, tá ok? E você vai utilizar o AdSense para você poder receber os valores que o AdMob vai gerar dentro do aplicativo. Então você tem que ter o AdMob, tem que ter o AdSense para você receber esses valores, tá? E com isso, quando chegar a um limite lá, que no mínimo é $100 ou o equivalente disso na moeda local, você poder colocar na sua conta corrente e o AdWords, tá ok? São as três opções aí que ele exige que você tenha. Mas durante o processo de assinatura você vai ver como é que é isso. Como eu já tenho a minha, eu vou fazer a minha entrada aqui, eu vou dar o sign in dentro do AdMob. Ok, uma vez acessado o seu painel do AdMob, o que você tem que fazer é ir aqui em Monetize ou monetizar se você estiver vendo em português, tá ok? Você clica aqui em Monetize e nós vamos aqui dentro do Monetize criar o nosso projeto dentro do AdMob, tá? Sempre que você quiser monetizar, você tem que criar um projeto, de preferência que esse projeto seja com o mesmo nome do seu aplicativo, tá? Então você clica aqui em Monetize New App ou monetizar novo aplicativo, tá? O AdMob ele serve exclusivamente para aplicativos, tá? Ele não serve para você fazer monetização website, tá ok? Para o website você vai utilizar o AdSense, tá? Então vamos lá. Clicando aqui em Monetize New App, ele vai mostrar essa telinha pedindo para que você insira aqui o nome do seu aplicativo, tá? Ou o seu nome desenvolvedor, se você estiver nessa primeira aba aqui, Search for Your App. Nesse caso aqui, vai ser o nome do seu aplicativo que já está lá na Play Store, na área de desenvolvedor, tá? Mas você pode, por exemplo, não ter criado ainda o seu aplicativo e você vai inserir o nome do seu aplicativo novo, que você está começando a criar agora e você já quer fazer tudo isso, aqui, ó, Add Your App Manually, essa segunda aba aqui. Você clicando aqui, você vai colocar o nome do seu aplicativo. Aqui no Android Studio, eu criei um projetinho em branco, tá? Com uma Activity só, a gente vai utilizar ela para fazer o nosso exemplo. Vamos fazer juntos, tá? Que é o que você precisa. E eu coloquei o nome de Firebase AdMob. Então, eu vou botar esse nome lá no nosso projeto do AdMob. Voltando aqui para o nosso site do AdMob, vamos começar aqui. Firebase AdMob vai ser o nome do meu projeto, tá? Do meu aplicativo, na realidade, né? Qual a plataforma que eu vou selecionar? Vai ser Android, tá? Você pode ver que ele está pronto para Android, iOS e Windows Phone. Você pode utilizar para os três, tá? Vamos utilizar o Android e vamos adicionar um app. Uma vez que você adiciona um app, ele automaticamente gera para você um ID desse aplicativo, tá? Então, para você ter noção, você tem um ID seu que fica aqui logo abaixo do seu e-mail. Isso é seu ID. Aqui, quando você gera um novo aplicativo, você tem o ID do aplicativo, tá? E nós vamos criar as formas de propaganda que a gente vai mostrar dentro do nosso aplicativo. Pode ser tipo banner, intersticial, intersticial por recompensa ou nativo,
tá? Nós vamos trabalhar essas duas aqui primeiro e eu vou explicar essa terceira e quarta. Banner é simples e puramente essa partezinha pequena que fica geralmente na parte de baixo de um aplicativo, na parte de cima, tá? Você vai criar um banner, vai criar uma propaganda aqui, na realidade você vai criar um publicador desse banner, tá? E você pode dizer qual tipo de item que vai aqui dentro. Se é só texto, se é só imagem, se é texto e imagem, tá? Se ele vai automaticamente fazer refresh, ou seja, ele vai mostrar a propaganda por um tempo, depois vai fazer refresh e vai mostrar uma outra propaganda. Isso quem vai fazer é o AdMob, tá? E qual é o período que você quer que esse refresh seja feito. Então você pode fazer no mínimo 30 segundos, até no máximo 120 segundos. O padrão é de 60 segundos. É legal botar uns 30 segundos aqui, só para a gente poder ver, tá? E aí você tem o texto da propaganda, qual é o estilo do texto da propaganda, se é padrão, se é customizado, onde você vai dizer a cor, a borda, a cor do título, a cor do texto, qual é a cor da URL, se ela apresentar alguma URL, assim por diante, tá? Vamos botar aqui padrão, normal, vou deixar como está. E eu vou dar um nome para essa minha propaganda, tá? Esse nome vai ser identificado dentro desse meu projeto aqui. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um nome, botar aqui banner 30 segundos. Isso é um nome seu, tá? Não tem restrição de não pode ter espaço, de que tem que ser letras maiúsculas, minúsculas, não tem nada. É um nome seu, tá ok? E eu vou salvar isso aqui. Uma vez salvo, eu agora tenho 3 identificadores. O seu, aqui em cima, como publicador, Publisher ID. O App ID, que é do aplicativo, do seu aplicativo que você criou. E da sua propaganda, que aqui é o meu banner. Tá ok? Eu posso linkar isso aqui ao meu Firebase. Quem? O banner? Não. Eu vou linkar o meu aplicativo ao Firebase. Só que eu não tenho ainda um aplicativo lá no Firebase para poder linkar. Tá? Eu não vou fazer isso aqui agora. Então eu vou pular. Ele tem algumas instruções aqui. Você pode enviar essas instruções para você por e-mail e tudo mais. Eu vou dar done, tá? Porque eu não preciso disso. Eu vou te explicar para você como é que é. Bom, fiz aqui a minha propaganda. E é essa propaganda que eu vou pegar aqui e vou selecionar esse ID, que é isso aqui que me interessa. Botão direito em cima, copiar. E vou voltar lá para o meu projeto e guardar isso dentro do meu projeto, dentro de uma string do meu projeto. Então aqui dentro do meu projeto, dentro do Android Studio, a gente vem aqui em Res, Values, Strings. Vamos criar uma nova string aqui. String, name, vou colocar aqui AdMob, banner, ID, tá? E aqui dentro, vou dar Ctrl V, o ID completo que eu peguei lá do meu banner, tá? Já vou adiantar aqui, vou criar aqui uma outra string chamada AdMob, interstitial ID, para eu colocar o ID do meu intersticial quando eu criar, ok? De volta aqui para o meu AdMob, eu vou dar cancel, não preciso mais dessa tela. Eu vou voltar aqui para frente. Em Firebase AdMob, já selecionado, aqui mesmo eu clico New Ad Unit, tá? Ou nova propaganda, nova publicidade. Clicando aqui. Dessa vez eu vou escolher a interstitial. A interstitial é aquela propaganda que ocupa toda a tela do dispositivo, tá? Que você vê a propaganda como um todo, pode vir um vídeo ali dentro e tudo mais. Diferente do banner, o banner não apresenta vídeo. No máximo ele apresenta uma imagem animada, tá? Mas já o intersticial não. O intersticial você pode exibir vídeos nele. Aproveitando aqui a explicação do intersticial, eu vou passar para essa aqui, ó, Rewarded Interstitial, que é o intersticial com recompensa. Se você já viu joguinhos como, por exemplo, Jetpack Joyride, quando você morre e
no finalzinho, assim, quando o boneco está morrendo, ele está ainda caminhando para morrer e tudo mais, você vê lá um íconezinho de um coração, sendo que você vai ganhar aquela vida extra se você assistir aquele comercial. É isso aqui. Rewarded Interstitial é justamente aquele comercial que você vai recompensar o seu usuário por ele ter assistido, tá? Você pode dizer qual é a recompensa, tá? Se é que item que é ou quanto é dessa recompensa. Se ele vai utilizar uma recompensa de terceiros, tá? E outras coisas, por exemplo, a frequência. A frequência nada mais é do que quantos daquele mesmo comercial eu vou poder utilizar, mostrar para aquele cliente, tá? Porque não sei se vocês já notaram, às vezes quando a gente está olhando uma propaganda, aparece a mesma propaganda 3, 4, 5, 7 vezes seguidas. Então, você vai dizer aqui qual é a frequência que você vai deixar com que aquela propaganda passe para o seu cliente, que é o usuário do seu aplicativo. Tá? Se você não quer saber disso, ficar a cargo do AdMob, ele vai calcular isso para você. Se não, você pode dizer assim, olha, não mostre mais do que X impressões por usuário por 1 minuto. Então, se durante 1 minuto eu apresentar 10 propagandas para o meu usuário, ele não vai ver mais do que 5 vezes a mesma propaganda, tá? E aí você vai dizer o que você precisa aqui, ok? A gente não vai utilizar esse aqui, tá? Vou me ater somente ao intersticial. O nativo, só para começar a explicar, você vai dizer toda a produção. O nativo, na realidade, é um modo mais flexível de você apresentar uma propaganda. Então você vai dizer o estilo, vai dizer a densidade, vai montar praticamente toda a estrutura da propaganda e o AdMob vai só colocar o elemento ali dentro, tá ok? A gente também não vai passar por isso aqui, só para você ter uma ideia do que é. Vamos passar aqui só para o intersticial. Então aqui no intersticial você tem, mesma coisa, você escolhe qual é o tipo do advertisement, se é só texto, se é imagem, se é vídeo, se é os três, se é uma combinação de um desses três. Tá? Mesma coisa, eu não quero saber quantas vezes você vai mostrar a mesma propaganda para o meu usuário, tá? Ou então, não mostre mais do que 5 vezes a mesma impressão por minutos, horas, dias, você também vai dizer, por 20 minutos, tá? Você vai dizer isso aqui. Então, eu vou deixar aqui no padrão e vou colocar aqui, ó, interstitial Ad. O mesmo nome que eu coloquei lá no outro, assim, é o mesmo nome não, desculpa. É a mesma regra que eu coloquei lá no outro. Você pode colocar o nome que você quiser. Se você quiser colocar aqui, ó, Chuchu Bolinha, você pode, não tem problema nenhum, tá? De preferência, coloque um nome que seja identificável por você depois, tá ok? Vamos dar salvar. Ele vai criar também um ID, já vou aproveitar aqui esse ID, já vou copiar ele de cara para colocar lá no nosso projeto dentro do Android Studio. Agora a gente vai pegar aquele ID do intersticial que a gente pegou, que a gente criou e gerou, e vamos colocar aqui dentro do strings, aqui dentro do nosso Android Studio. Então vamos lá, Ctrl V, já gerei. Beleza, agora para a gente poder fazer efetivamente nossa propaganda funcionar dentro do nosso aplicativo, a primeira coisa que a gente vai fazer é dentro do Gradle do aplicativo, você inserir aqui em compile, ou desculpa, em dependencies, compile com.google.android.gms play-services-ads 9.2.1, que é a última versão dessa biblioteca, tá? Feito isso, sync now, sincronizou, zero erro. Agora a gente vai para o nosso manifest. Dentro do manifest, a gente tem que colocar a permissão de acesso à internet, né? Então, eu vou vir aqui,
uses permission, e no permission eu vou procurar aqui internet, tá? Internet, GHI internet, tá? Primeira permissão. Você pode colocar aqui também, não é obrigatório, mas pode colocar a permissão para você checar o estado do acesso da internet, tá? Então, Access Network State, tá? Que é, se você quiser saber se existe ou se não existe internet, você vai ficar perdendo tempo, tá ok? Não é o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou deixar ele aqui, mas você não precisa dele para poder acessar a internet, só precisa desse primeiro aqui, do acesso à internet, ok? Bom, já fiz as minhas permissões, já coloquei o Gradle, então vou fechar aqui o Gradle, tá? Vou fechar aqui o meu manifest e vamos direto agora para a nossa activity, tá? Eu estou com uma activity normal aqui, em branca. E aqui text view, eu não preciso de text view, tá? Vou tirar o text view. O que eu preciso aqui na realidade é um button, que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um button aqui para chamar o intersticial, para mostrar o intersticial que é a tela inteira, e vou mostrar o banner no finalzinho da tela, tá ok? Então vou colocar aqui um button com wrap content e a altura do wrap content. Vou botar aqui o ID do meu button é igual btn interstitial. Vou colocar aqui também um texto nele. Então, Android text. Vou colocar aqui mostrar interstitial add, tá? Vou colocar ele no meio da tela, tá? Então, vou botar aqui um center horizontal true e um center vertical igual a true, tá? Isso aqui é possível porque eu estou utilizando aqui o Relative Layout. Ok. Agora, para a gente mostrar o banner no finalzinho, o que eu tenho que fazer é utilizar um elemento específico do Add View, tá? Eu utilizei aqui o elemento button para poder gerar o botão, e eu vou utilizar aqui o elemento específico do Add View, que é o com.google, esse primeiro logo aqui, ó, android.gms.ads.addView, tá? Ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não está aqui em cima no Relative Layout nas declarações de ferramentas, tá ok? Então o que a gente vai ter que fazer é botar aqui, ó, xmlns, dois pontos, ads, tá? Igual http, dois pontos, schemas, android.com apk res auto, é o primeiro logo, tá? Então vamos utilizar esse, add view. E vamos então começar preenchendo os elementos, tá? Primeira coisa, o ID dele. Eu vou colocar aqui um ID, tá? Vou colocar aqui add banner, tá? O nome que eu quero. Vamos lá. O layout dele, height, a altura, né? Eu vou fazer com o que tiver como conteúdo, wrap content, tá? Vou fazer também o layout dele de largura para ficar com a largura total da activity, tá? Do meu relative layout, tá ok? E agora entra um elemento do advertisement, que é o ADS, dois pontos, add size. Aqui eu vou dizer o tamanho disso, e o padrão aqui para esse banner é banner mesmo, tá ok? Então vou botar add size banner, e também vou colocar aqui, ADS, o add unit ID, que é o meu ID do banner que eu gerei. Então aqui vai ser string add mob banner ID, tá? Que está exatamente aqui como a gente criou,
ok? Add Mob Banner ID, beleza, posso fechar. Se você vier aqui em Design, ele vai renderizar, ó, mostrar Interstitial ID e o ADS by Google. O que está faltando aqui é justamente colocar ele na parte de baixo, né? Então, vamos lá. Align Parent Bottom True, ok? Então, já alinhamos aqui na parte de baixo, tá? Clicando aqui em Design, você já viu que ele saiu daqui de cima e foi aqui para baixo, ok? Então, fechamos aqui a parte do nosso Activity, tá? Já desenhamos ele todo. Inclusive, você vê que está tudo certinho porque tem aqui o botão e tem esse ADS by Google, tá? Quando está errado, ele não aparece assim, ele aparece cinza com letras vermelhas, dizendo que tem alguma coisa errada, tá ok? Ok, então podemos fechar isso aqui, podemos fechar as strings, e agora a gente vai partir para o main activity, que é exatamente o código que a gente precisa criar. Bom, estou aqui na minha main activity. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto do tipo addView, tá? Para a gente poder fazer referência ao nosso addView lá da frente. Então, vou botar aqui vou botar aqui até addView, né? Tudo em letras minúsculas para ficar igual, tá ok? Isso aqui é para a gente poder fazer referência justamente ao nosso, vou abrir aqui o layout novamente, ao nosso addView aqui, tá? Nosso bannerzinho aqui, ok. Então, feito isso, eu vou também já aproveitar e já criar aqui o meu objeto button, tá? Vou botar aqui btn interstitial add, tá? Bom, no onCreate aqui, vamos começar a nossa brincadeira preenchendo, né, fazendo utilização do nosso objeto addView, fazendo a inicialização dele, desculpa, né? Então, addView é igual a addView, find view by id, aqui, r.id.addBanner, tá? Então, já fiz referência aqui ao meu objeto aqui, addBanner. Vou fechar novamente aqui. Beleza. A segunda coisa que a gente precisa fazer é fazer uma requisição para o AddMob para ele criar, gerar uma propaganda para a gente. A gente faz isso com o addRequest, tá? O addRequest você vai criar uma requisição para o AddMob para ele gerar uma propaganda que vai ser mostrada dentro daquele espaço que a gente criou. Então, você vai botar new addRequest, sem os parênteses, não vai dar erro, ponto .builder, com os parênteses, ponto .build, com parênteses, tá? Então, a gente, com isso, faz a requisição para o AddMob para gerar uma propaganda para mostrar aqui, ok? E aí sim, dentro do nosso addView, a gente faz a carga do advertisement, da propaganda, da publicidade que a gente acabou de jogar dentro do addRequest. Tá? Tá pronto, tá feito. Você já está mostrando a propaganda. Então agora vamos testar. Já estou com o emulador aberto aqui, é só dar play. Vamos ver ele funcionando. Mostrou o botão e mostrou o nosso banner. Se você está vendo esse banner aqui no seu emulador, está tudo correto, tá? Seu banner está funcionando, já foi até a sua conta lá no AddMob, já buscou, já voltou, já trouxe tudo certo, tá ok? Não houve problema nenhum, tá? O que acontece é que a gente tem que tomar algum cuidado, porque a nossa activity, ela tem estados, como por exemplo, pausa, destrói quando ela é fechada e on resume quando você sai do estado de pausa, tá? Então você também tem que tomar cuidado com a sua propaganda nesses estados da sua activity, no ciclo de vida da sua activity,
tá? A gente vai criar um código aqui para poder justamente verificar isso e a gente poder fazer com que não dê erro na sua aplicação, porque às vezes o erro não é gerado pela sua aplicação, mas sim pelo que está anexado a ela, tá ok? Vou dar um stop aqui. E como a gente tem três principais estados aí da nossa aplicação, vamos começar pelo primeiro, que é o onPause, tá? Então vou começar com override, public void, onPause. Então, se a aplicação for pausada, né? Você tiver com ela sem estar com o foco, ela está ativa, mas ela não está no foco porque tem uma outra aplicação sendo usada, você vai ter que perguntar primeiro se o seu objeto addView, tá, não é nulo. Se ele não é nulo, aí sim o que você faz? Você vai pegar o seu addView ponto pause. Você pausa ele, tá ok? Você primeiro pausa ele para depois você colocar o super onPause, tá? Primeiro você faz a pausa do seu objeto para depois você passar para a hierarquia, né? Para o pai dessa que a gente está chamando aqui, o que ele vai fazer lá, tá ok? Então primeiro você pausa. Segundo estado, que é quando ele sai da pausa, ou seja, ele volta, né? O ciclo de vida, o resumo do nosso activity, ou seja, você voltou a utilizar a aplicação. Então, também override public void onResume, tá? Nesse caso, você primeiro chama o super, tá? Você primeiro passa para o pai ele fazer o que ele tem que fazer com o super, tá? E depois você verifica se o seu objeto não está nulo. Para aí sim você fazer o resumo dele. Se ele não tiver nulo, então a gente vai resumi-lo, resume aqui, tá? Ou seja, a gente volta a mostrar a propaganda, tá ok? A mesma coisa para a gente tomar cuidado quando a nossa activity é fechada, tá? Ou seja, ela é destruída. Então, public void onDestroy, tá? E aí, como ela vai ser destruída, primeiro eu vou destruir o meu objeto. Eu vou verificar se ele não está nulo, né? Se tiver nulo, eu não preciso destruí-lo. Ele não tem nada, ele não está fazendo nada, né? Se ele não tiver nulo, aí sim, eu vou dar um destroy nele, tá? Para depois jogar para o super, para o pai dessa hierarquia poder fazer o que ele tem que fazer, tá ok? Então, não tem mais erro nenhum. Então agora a gente vai passar para o último código, que é para mostrar o intersticial. Voltando aqui para o começo do código, o processo é idêntico, tá? Então eu vou criar aqui a minha variável para o próprio intersticial, tá? Que ele não tem nenhum elemento associado a ele vai se mostrar automaticamente. Então eu começo com intersticial add, tá? E eu vou criar um objeto com o mesmo nome, tá? Assim como o addView, como o banner, né? O banner, você também precisa de um request e precisa de um builder para o intersticial, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou criar aqui uma função private void load interstitial. Vocês vão entender o porquê, tá? Já vou explicar. Então aqui dentro eu vou criar um novo request
add request, inter add request, tá ok? E vou mesma coisa, new add request, sem parênteses, ponto builder, com parênteses, ponto build, tá? Aqui dentro, eu já vou chamar o meu objeto ponto load. Não, esse não é esse objeto. Interstitial add ponto load add com o add request que eu acabei de criar. Inter request. Ok. Bom, então aqui eu já fiz a carga e já coloquei nele. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui no onCreate desse objeto é o seguinte, se vocês lembram, quando a gente fez aqui do banner, lá na frente, no objeto dele, lá no Activity, a gente colocou o ID dentro do Activity, né? Se você voltar aqui, você vai ver aqui, ó, Add Unit ID com o ID que a gente deu, certo? Eu vou ter que fazer mesmo aqui, só que agora na programação. Então, ó, primeira coisa que eu vou ter que fazer é, claro, inicializar o meu objeto. Eu criei ele aqui, mas não inicializei, tá? E aí aqui eu passo this, que é o contexto, ou seja, onde é que ele vai ser mostrado, tá? Então vai ser aqui. Eu poderia muito bem colocar aqui mainActivity.this, funciona também, mas nesse caso aqui só this é o suficiente, tá? E desse objeto eu vou set unit ID, que é para você dizer qual é o ID dessa nossa publicidade, ok? Então, ó, getString r.string.addMobInterstitialID, ok? Que foi o que a gente criou lá no strings que está aqui, certo? Bom, beleza. Então, o que eu vou fazer? Como eu já criei aqui embaixo essa funçãozinha aqui, né? Eu vou chegar aqui e vou chamá-la, certo? Eu inicializei, disse qual é o ID, inicializo carregando os dados para dentro desse carinha aqui, e por último eu vou dar um load, né? Ou um show. Na realidade, para você mostrar, você tem que dar um show, tá? Então, para eu fazer isso, já que a gente criou o botão, vamos fazer com o botão, né? Então já fiz aqui, e aqui eu vou botar o botão. Button, TXID é igual a também inicializar o meu objeto, find view by id, r.id.btn interstitial. Ok. Vou criar um listener para esse botão, .set onClickListener, new onClickListener, tá? E aqui dentro eu vou dar o meu show, né? interstitialid.show. Então vamos lá, recapitulando. Criei o botão, criei o nosso objeto, inicializei o objeto aqui, certo? Inicializei com o ID do objeto, fiz a carga da propaganda dentro do objeto. Aqui eu inicializo o meu botão e no clique do botão eu mando ele mostrar a propaganda, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer quando eu clicar duas vezes nesse botão, tá ok? Por isso que eu criei essa funçãozinha aqui fora, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso emulador.
Bom, carregou o nosso bannerzinho aqui embaixo, tá? E ele já fez todas as cargas, tá? Vamos lá mostrar o intersticial. Ó, tá lá, funcionou, tá? Fez todo o intersticial, numa boa, funcionou. Eu fechando aqui e clicando novamente em mostrar intersticial, o que que acontece? Olha aqui no logcat a mensagem que ele dá. O intersticial não foi carregado. Ou seja, cada vez que você fechar a propaganda, tá? Convém carregar novamente com antecedência para poder exibir mais tarde, tá? Que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou dar um stop aqui. E aqui, logo abaixo desse carinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto interstitial add e vou colocar um add listener nele. É um set add listener, tá? Que ele vai capturar todas as informações que acontecerem com aquela com aquela publicidade, tá? Então, new add listener. E aí, quando eu dou new add listener, ele pergunta qual dos objetos aqui você quer. Qual das funções, na realidade, né, dos eventos. E aí eu vou colocar, para a gente poder observar, o onAddClosed, tá? 2 cliques nele. E aqui dentro do onAddClosed, eu vou chamar o load interstitial, tá? Então, o que eu fiz aqui? Iniciamos o nosso intersticial, colocamos o ID nele, carregamos, tá? E aqui a gente chama com o botão. Quando ele fechar, eu novamente chamo a carga dele aqui embaixo, tá? E fica aguardando. Se a pessoa clicar no botão de novo, ele vai mostrar de novo. Vamos testar? Ok, trouxe o banner, clicando no intersticial, ele vai mostrar o intersticial. Ok, vamos fechar, clicando no intersticial de novo, mais uma vez. Zero erro, tudo funcionando perfeitamente. Ok? Agora, para a gente colocar o nosso projeto lá no Firebase, vamos parar ele aqui. O que a gente tem que fazer é muito simples. Você vai começar a colocar as bibliotecas no módulo, no Gradle do aplicativo e no Gradle do projeto, tá? Vamos começar pelo Gradle do projeto. Então aqui eu venho aqui, class path com .google.gms Google services 2.3.0.0, tá? Você precisa colocar isso aqui a nível de projeto, ou seja, no Gradle do seu projeto, tá? E depois, no Gradle do aplicativo, a gente começa a brincar com o Firebase. Então a gente vai colocar aqui as bibliotecas do Firebase. Compile. A primeira que eu vou colocar vai ser a da Analytics, tá? Não é obrigatório, mas já que a gente está começando a passar informações para o Firebase, por que não, né? Então, Firebase-core. Nós estamos na versão 9.2.0 nesse vídeo, tá? Você coloca aí, se você sentir que vai ter uma versão maior, é simples, só mudar, tá? A segunda biblioteca é especificamente do Edmob, tá? Que junto com o Firebase você vai utilizar com Google, mod mais, .firebase, Firebase, ads, 9.2.0 também. E não podemos esquecer de aqui no final nós aplicarmos o plugin, apply plugin com .google
.gms, opa, desculpa a minha digitação porque de vez em quando engasga, .google-services, ok? Então, feito isso, é só sincronizar, sync now. Sincronizou, agora o último passo, que vai ser a gente fazer o link do Firebase com o nosso aplicativo. Vamos lá para o site do Firebase. E aqui no meu console do Firebase, eu já fiz todos os passos, tá? De criar o projeto e de colocar lá o package name, tá? E agora eu estou fazendo o download do Google Services.json, tá ok? Vai ter que ser aqui onde eu estou fazendo meu projeto, dentro da pasta app, tá? É só salvar aqui, continuar. Se você tiver dúvidas de como fazer, dá uma olhada aí no card aí em cima que deve estar aparecendo, do nosso vídeo anterior com relação a como se criar um projeto dentro do Firebase, tá ok? A gente já fez todos esses passos, que foi sincronizar, criar as bibliotecas, finalizar e está pronto a nossa parte, certo? Para finalizar de vez aqui, vamos voltar aqui no Gradle do nosso aplicativo e como a gente já colocou aqui o Firebase, a gente não precisa mais desses services aqui ADS, tá? Ou você comenta como eu fiz aqui, ou então você retira ele de vez, se não precisa. Você já está usando o ADS do Firebase, tá? Sincroniza. Sincronizado, vamos dar play e ver o resultado final no nosso emulador. Ok, build completo. Está mostrando aqui o nosso banner. Vamos clicar aqui no mostrar intersticial. Também mostrou. Fim de papo, certo? Sem problema nenhum. Vamos voltar aqui para o nosso código. Já posso fechar aqui o Gradle do aplicativo. Posso fechar o Gradle do projeto. E aqui no principal, nenhum código foi alterado do que a gente já tinha feito. Dúvidas, choros, lamentações, desejos, anseios? Não? Tá tudo tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar os comentários aqui no vídeo, tá? Você também pode colocar seus comentários lá no nosso site. Assine o nosso canal, dê um like aí, é muito importante pra gente. E todos os códigos estão no nosso site, tá? Dá uma olhada lá, o código vai estar lá. Também vai ter disponível para você, lá no nosso site, um link para você fazer o download dessa aplicação aqui de exemplo, funcionando, tá? Não só com o fake dele aqui, mas funcionando com a propaganda específica, tá ok? E dentro do aplicativo, os códigos completos de tudo que a gente fez aqui, tá ok? Gente, obrigado e até a próxima!